de hoje, a arte de ser imperfeito, também tem a ver com tudo aquilo que a gente vem falando, vem trazendo para vocês sobre a dificuldade de ser quem se é, sobre o desafio de ser quem se é. E é claro que nós não somos perfeitos. Meu trabalho, para a maioria de vocês, conhecem, ajuda as pessoas a superarem as suas dores emocionais e suas crises existenciais através das positivas ações. Mas nem sempre as coisas são tão positivas assim, nem sempre temos boas ações, concordam? Nem sempre temos boas ações. Nem sempre temos condições naturalmente de termos boas ações se a gente não é orientado, se a gente não é ajudado, se a gente não tem uma estrutura psíquica para tal, ou um conhecimento, uma orientação, seja o que for. A arte de ser imperfeito é a arte de viver, é a arte de se relacionar, é a arte de se conhecer, é a arte de fazer, de dar e receber. É a arte do que a gente está aberto a aprender, aberto a existir, aberto a ser. E nesse momento eu convido vocês para a arte de serem vocês mesmos. Imperfeito como são. Nenhum de nós somos aqui perfeitos e devemos alimentar a ideia de que somos perfeitos. Eu amo arte. Eu não sei aqui quem ama arte. Quem aqui ama arte? Eu amo a arte musical de Mozart, os escritos de Shakespeare. Quem não gosta? Machado de Assis. Quantas pessoas nos inspiraram e nos inspiram através da sua arte. Eu amo a arte de Salvador Dalí, Leonardo da Vinci. Nossa, gente, quantos artistas, quantas pessoas que passaram e através da sua arte nos inspiraram a também ser arte e fazer arte da melhor forma possível. Nós temos a ideia de que arte, ela sempre vem, na verdade, de um conceito que tem a ver com a aparência, que tem a ver com a beleza, que tem a ver com as emoções, percepções, ideias do artista. Isso mesmo, é isso que a arte ela vem nos apresentando o conceito de beleza e de estética. E nem sempre nós estamos dentro de um padrão esteticamente favorável e perfeito. E nós estamos vivendo um momento como esse, um momento onde os valores estão sendo avaliados, nós todos estamos sem saber muito bem como ser e como se posicionar, porque tudo incomoda, não é verdade? Nós vemos do momento onde você precisava ser magra para ser aceita, você precisava ter um carro, né? Para, quem sabe, ser útil. Enfim, são tantos os valores, são tantas as coisas, você precisa saber, você precisa falar bonito, você precisa ter uma faculdade, você precisa ter uma voz mansa, você precisa falar devagar, falar lento, ser mais calma, mais serena. Alguém falou assim para mim, olha, você fala muito rápido, eu não consigo te acompanhar. E eu comecei a rir, porque de fato eu falo rápido e de fato até eu tenho dificuldade de me acompanhar. E isso está no desafio, né, do nosso crescimento e desenvolvimento. Mães, e o mães aqui nem sempre é bem-vindo. Pessoal, nem sempre a gente sabe lidar com as nossas imperfeições. E eu quero contar para vocês uma história. Quero começar com uma história, essa história pessoal. Eu tô aqui com três assuntos para decidir o que falar para vocês. E eu decidi falar sobre o que é mais difícil para falar, que é algo que tem a ver com a minha história, que tem a ver com a minha identidade. E eu tô lutando para isso. É muito fácil a gente falar sobre coisas que têm a ver com o outro. A nossa perfeição está sempre relacionada ao outro. A grama do outro é verde. A grama do outro é linda, é maravilhosa. E a gente é criado, né, nessa circunstância da ilusão. Porque isso é uma ilusão. A grama do outro é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente olha. Ela é bonita também, mas a nossa grama também é verde e ela também é linda. Mas como sempre, a gente
tá sempre observando e mais focado no lado negativo. Então eu quero contar uma história para você. Desde pequena, bem pequena, eu tive o incentivo de ser alguém perfeito, né? Interessante. Minha mãe é uma mulher linda. Minha mãe é linda, dos olhos azuis. Se eu tivesse aqueles olhos, eu acho que eu nem deixaria o espelho, né? Deus sabe o que faz. Mas enfim, uma mulher generosa, bonita, linda, extremamente automotivada, divertida, alegre. Minha mãe era uma pessoa incrível. Tinha qualidades assim tremendas. Ela bordava como ninguém. Tudo que ela fazia, tudo que ela tocava, gente, virava ouro. Era impressionante as habilidades que a minha mãe tinha. Não contando que ela era uma mulher linda, realmente linda. Mas ela não se via assim. Ela não se via assim. Eu a olhava e ficava pensando, nossa, minha mãe é extraordinária. Todos nós temos os nossos pais como modelo daquilo que é extraordinário. São os nossos modelos, com todas as suas imperfeições, são os nossos melhores e maiores modelos. E minha mãe também era. Mas tinha uma coisa que a minha mãe falava constantemente. E aquilo ficou aqui guardado. E com o tempo me incomodou muito parecer com ela, porque a minha mãe era muito perfeccionista. Não é à toa, né? De onde eu herdei o perfeccionismo. E ela tinha uma coisa que ela sempre ficava dizendo, olha, isso, nossa, que bacana, legal. Não, mas não é bem assim. Não, isso não tá bom. Nunca estava bom o suficiente, nunca era bom o suficiente. Ela era tão linda, mas ela não se via como linda, ela não se achava, ela não enxergava o valor que ela tinha. Então a gente cresceu nesse meio de não aprender a valorizar o que se é, o que se tem. A grama de casa, ela era apaixonada pela televisão. Apaixonada, é interessante. Hoje eu não ligo a televisão, gente, até para não entrar no padrão, né? Digamos assim, de passagem. A gente não quer correr o risco de entrar ali, de voltar ao padrão. Então, o que acontece? Ela ficava vendo aquelas novelas, na época eram telenovelas. E teve aquela época da novela em quadrinhos, enfim. Gente, eu não sou tão novinha, né? Mas essa parte deixa pro lado. Eu cresci ouvindo ela falar de como fulano era bonito, como fulano era interessante, como as coisas eram assim, assado. E quando ela olhava para mim, ou falava qualquer coisa e se referenciava, ela dizia assim, Márcia, o que você tem de bonito só são suas mãos e seus pés. Salvou as mãos e os pés. E eu cresci pensando, poxa, só minhas mãos e meus pés? E, enfim, essa era a minha mãe. Essa era a minha mãe. E constantemente, tudo que a gente fizesse era da melhor forma possível, porque ela fazia as coisas muito bem feitas. E ensinava também que a gente fizesse as coisas de uma forma bem feita. Mas era um nível de exigência muito grande, um nível de crítica muito grande. Ela não fazia isso, gente, de maldade. Não fazia isso de maldade. Ela não fazia isso porque ela queria simplesmente me deixar triste e com a sensação de que nada que eu fizesse era bom. Ela fazia isso simplesmente porque ela não se sentia bem adequada com ela. E é como se ela quisesse que eu fosse diferente dela, entendeu? E que eu fosse melhor que ela. E como ela não via nela os atributos, o valor que ela tinha, ela estava sempre olhando para o outro. Então ela estava sempre olhando para a TV. As pessoas importantes são os artistas. O importante é quem não sei o que lá. Eu me lembro de eu adulta e minha mãe dizendo assim, olha, o que adiantou estudar tanto? Estudou tanto, mas não serve para escrever uma carta e mandar para a TV, dizendo que não é assim que se faz macarrão. E durma com isso, né? Eu dormi, acordei com isso e assim foi minha mãe. Minha mãe hoje não está mais entre nós, mas minha mãe me deixou grande lição. A primeira é que nem tudo que a gente ouve a gente tem que guardar aqui. E eu fiquei com isso guardado durante muito tempo. Nada era perfeito, nada era bom, nada era lindo, nada era o suficiente. Nada.
É muito complicado quando a gente cresce num ambiente, num lar, onde você não tem aquela estrutura de reconhecer o seu valor e quem você é.